Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. A paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Amém. Hoje nós vamos ter uma palavra poderosa para o nosso coração, uma palavra de fé. Vai falar muito comigo, com você, não tenho dúvida. Queria convidar o apóstolo Ademar. Apóstolo, por favor, só um pequeno lugar. Aplauda o Senhor pela vida dele, aleluia. O apóstolo Ademar, filho e discípulo precioso. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Mais uma vez, aplauda o Senhor pela vida do apóstolo. Aplauda o Senhor Jesus. Nosso filho precioso. Cristo, o apóstolo Ademar é um homem precioso, um coração singelo, uma pessoa simples. Um apóstolo, um homem de Deus, uma igreja abençoada que está crescendo poderosamente. E mesmo assim mantém a singeleza, a simplicidade. Ele é meu discípulo, meu filho espiritual. Eu e a apóstola, nós somos os pais espirituais deles, cobertura espiritual deles. Já estamos nessa caminhada há mais de 10 anos. Então, nesses 21 anos de Cidade Livre, ele não poderia faltar. Ele tem que estar conosco aqui participando, porque ele faz parte dessa história. Eu tenho certeza que Deus irá usar muito a vida dele para falar comigo, falar com vocês. Agora, estenda suas mãos para o altar, estenda suas mãos. Vamos orar pelo apóstolo, para que Deus possa usá-lo poderosamente. Pai, aqui está o teu servo. Tão precioso, tão singelo, tão simples. Que não seja ele a falar, mas o Senhor usar ele de uma forma especial agora. Fala comigo, fala conosco, fala com a tua igreja. Use o teu servo, Senhor. Deus, que ele diminua. O Senhor cresça e apareça a cada dia. Quando ele falar, ministrar, que haja cura, milagre, sinais, maravilhas. Nós pedimos, Pai, use o teu servo para falar conosco, para falar com nós, para falar com a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vós. É uma honra estar aqui. O Senhor me trouxe até aqui. Quando o Pai chamou, eu não pensei que 2 vezes. Filho tem que obedecer. Filho tem que obedecer o Pai, né? Falei, não, Pai, eu vou sim, mas é uma honra. Eu me sinto em casa, verdade. Eu me sinto em casa aqui. Parece que eu estou lá em casa. Sabe? Estou muito feliz com o Senhor. Por mim, o culto terminava agora mesmo. Com esse louvor, com essa presença de Deus. Meu irmão, que presença. Eu não sei vocês aí embaixo, mas aqui estão pegando um fogo gostoso. Está fluindo. Se eu fosse você, sabe, eu abri o seu coração. Eu tenho certeza que sabe, que você vê aqui com aquela expectativa, sim ou não? Você vê com aquela expectativa, Senhor, o Senhor fala comigo. Deus já está falando há muito tempo, querido. Só está faltando é nós ouvir um pouco mais, sabe? Entender o que o Senhor quer. Hoje eu tenho uma palavra simples, queridos, uma palavra simples que o Senhor me deu. Eu tenho trazido ela já há alguns dias, rompendo em fé. Rompendo em fé. É uma palavra simples, querido, mas de um tamanho, de um poder muito grande. Porque, queridos, nós falamos em fé. Nós falamos muito em fé, sim ou não? Deixa eu ainda fazer, pois, uma perguntinha aqui. Quem aqui que tem fé? Nega a mão pro céu. Quem aqui que tem fé? Tem algumas pessoas que eu não estou vendo a sua mão erguida. Tem algumas pessoas que estão com as mãos encolhidas, sabe? Está com medo de... Joga lá em cima, irmão. Joga lá em cima, joga lá em cima. Quem tem fé aqui, joga a mão lá em cima. Eu estou no lugar certo. Sabe por que eu estou no lugar certo? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como Deus operar no lugar onde que não tem fé. Quando você tem fé, Deus tem liberdade para operar. Você já pensou nisso? Não tem como Deus operar onde que não tem fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aonde há fé, você agrada o coração de Deus. Deus tem liberdade para fazer o que Ele quer. Deus, Ele libera. Por isso que eu estou perguntando aqui, quem tem fé? É uma palavrinha tão pequena, mas de uma profundidade, queridos, que sem ela, nós não vamos a canto nenhum. Que sem ela, nem agrada a Deus. Quem é pai aqui?
Quem tem filhos aqui? É tão legal quando o teu filho, ele é um filho que ele acredita no pai, ele veja o pai, ele bota uma fé no pai, não é assim não? E quando o filho bota, pois, uma fé no pai, o pai, ele chega a abrir o seu coração, rasga para abençoar o filho. É assim ou não é? Deus é da mesma forma. Não tem como você falar que, sabe, eu tenho fé, mas aquela fezinha, sabe? Agora, quando você fala que tem fé, você agrada o coração de Deus. Eu tenho certeza que nesta noite, papai já está lá do trono, olhando, você está no lugar certo. Eu posso olhar aqui pessoas com fé. Você sabe, queridos, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós entendemos que somos pecadores, nós conhecemos Jesus, a gente aceita Ele, sabe? E a primeira coisa que é escrito é o teu nome no livro da vida. Mas a própria salvação, ela vem com um pacote. A salvação vem com um pacote. É quando você vai viajar, que você faz aquele pacote, não é? Já é livre de hotel, livre de comida, enfim, é um pacote, carro e tal viagem. E a salvação é da mesma forma. Você crê nisso? A salvação, ela já vem com a fé, com a cura, com a bênção, já vem com tudo na salvação. Você já recebe um pacote, irmão. Você já recebe um pacote. Às vezes nós ficamos, para Deus, pedindo fé, aumenta a minha fé. Lá em Judas, versículo 3, a Bíblia diz que a fé já foi nos dada de uma só vez. Deixa eu te explicar, pois, uma coisa. Deus não fica pingando fé. Deus, Ele já te deu a fé. A fé, quer dizer, é um músculo. Quem está na academia aqui? Quem faz academia aqui? Aleluia. Você que não faz, eu te convido você a fazer. É bom exercitar os seus músculos. A fé, ela é um músculo. Ela precisa ser exercitada a cada dia. É como um músculo. Tu vai fazendo ali que exercício, ela vai crescendo, você vai criando músculo, ela vai pegando forma. E a fé é do mesmo jeito. A fé já está dentro de você. O que é fé? Todo mundo sabe o que é fé, mas eu vou mais profundo. A fé é trazer, queridos, à existência aquilo que não existe. É você crer no mundo espiritual. Por exemplo, aqui eu estou vendo um teto aos meus olhos humanos, mas no mundo espiritual, pela fé, eu estou tocando na presença de Deus. Eu posso ver pela fé, uma coisa linda aqui em cima, da baçô, decanda labassúbia. Deus está aqui em cima trabalhando e nós não podemos ver, porque a nossa fé é pequena. Nossa fé é muito pequena, queridos. É por isso que nós precisamos exercitar a nossa fé, romper em fé. O romper em fé é diferente de ter fé. Às vezes nós vemos aqui, os homens de Deus lá atrás, nós se encantamos quando lemos a Bíblia, sim ou não? Os heróis da fé, nós ficamos, nossa, como que esse cara conseguiu isso? Como que esse cara ultrapassou isso? Não é verdade? Nós ficamos, Abraão, nossa, largou tudo, nós ficamos, Noé, nós ficamos encantados quando nós lemos a Bíblia, sim ou não? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo aí? Hoje Deus vai abrir os seus olhos, você vai, olha, eu tenho certeza, entender o que é fé, realmente, e viver pela fé. Nós temos que entender o que é fé, queridos. Às vezes aquela fezinha, tá bom assim, tá gostoso assim, apóstolo, eu já conheço o pai, já vai para 11 anos que nós andamos juntos. 11 anos não são 11 dias, concorda comigo? São 11 anos numa caminhada, um ensinando o outro. Eu lembro quando ele era pequenininho, quando nós nos encontrava, aquela amizade. Eu me lembro que ainda não tinha aqui, ele estava ali embaixo ainda. Tinha só o terreno, não era?
Eu admiro, queridos, vocês estão diante de um homem de fé. Vocês concordam comigo? Vocês estão diante de um cara que acredita muito em Deus, que tem fé. Não só que tem fé, que ele rompe. O romper em fé é diferente de ter fé. O romper é você quebrar as barreiras. É acreditar naquilo que você não está vendo e dar um passo de fé. É acreditar, eu vou tocar em Deus, eu vou tocar pela fé, eu vou ser isso, pela fé eu vou ser aquilo. Vocês estão diante de uma pessoa de fé. Eu estou aqui em cima porque eu tenho fé. Porque se eu não tivesse fé, eu não estaria aqui em cima hoje. A fé te leva, queridos, sabe, em lugares que você nunca foi, se você tiver fé. Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Se vocês quiserem ler comigo aqui, eu já disse, a palavra vai ser pouco rápida, mas objetiva para o seu coração. Que você hoje entenda o que Deus quer de cada um de nós, mulher, você homem, você empresário que está aqui hoje, você que é trabalhador. Deus, Ele quer, não é simplesmente que você tenha fé. Fé qualquer um tem. Se você for perguntar para qualquer pessoa, eu tenho fé. Mas Deus, Ele quer que você rompe. O romper é diferente. O romper é você quebrar as barreiras, as trincheiras, as coisas que te impedem de você seguir. E nós precisamos, sabe, entender isso. É por isso que eu perguntei agora, quem tem fé? Você ergueu a sua mão. Quando você ergueu a sua mão, você está dando o quê? Liberdade para o Espírito operar. Liberdade para Deus quebrar as barreiras. Liberdade para Deus entrar onde você nunca pensou, Ele pode entrar. Você tem que romper. Quando você rompe, você quebra a barreira, você passa por cima. É diferente de ter fé, sim ou não? É diferente. Então hoje eu quero que você entenda o que é romper em fé. É diferente, queridos. Nós temos que quebrar esse paradigma que nós dizemos sempre que temos fé, mas no primeiro obstáculo nós perdemos a fé, nós desacreditamos, nós ficamos com aquela fé. É o que Jesus disse: se nós tiver, sabe, uma pequena fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Jesus foi bem simples, ele foi bem sincero. De um tamanho de um grãozinho de mostarda, é a semente mais pequena na face da terra. Olha como Jesus era sábio. Ele disse: se vós tivesse fé no tamanho de um grãozinho de mostarda. Quem já viu um grãozinho de mostarda? Quem já viu? Quem já pegou? É até difícil de pegar ela, porque é isso. Jesus estava ensinando eles: ei, se vocês tiverem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai dizer para aquele monte: sai desse lugar. E vai para outro monte, vai para outro lugar. Se você hoje, nesta noite, veio aqui, eu vou te desafiar você. Você pode ter certeza que hoje a sua mente vai mudar praticamente 100% sobre fé. Jesus disse: um grãozinho de mostarda, ele pode fazer coisas extraordinárias na sua vida. Ele pode fazer coisas que você não, por causa da fé. Um grãozinho de mostarda. Ele não está pedindo muito, ele está pedindo uma coisinha simples. Não tem como Deus operar aonde não tem fé, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir eu estou pregando o quê? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. A palavra, ela traz fé. A palavra vem para te edificar o teu espírito. E engraçado, pastor, que é uma palavrinha tão pequena, é a mais pequena que na Bíblia tem: fé.
E Jesus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A CACL está fazendo quantos anos? 21 anos de vida. Até aqui ela chegou porque ele teve fé e vocês ajudaram ele com a fé. Então, queridos, eu peço a Deus que não fica só nesse 21. Oxalá que Deus dá mais, não sei quanto, porque é dele. Ele dá os anos que eles quiserem. Eu quero ser bem curto e bem rápido com esta palavra de hoje. Eu peço a Deus que o Espírito Santo te abra os seus ouvidos hoje. Quem é empresário aqui? Ergue a mão para o céu. Empresário, você que está trabalhando, você que é trabalhador, que tem sua empresa, você que está trabalhando, você que está parado, que diz desempregado. Tem alguém? Hoje nós vamos romper. Hoje nós vamos quebrar isso e você vai ver que a partir de hoje a sua vida vai ser diferente. Porque Deus está só esperando você dar um passo. É você romper as barreiras e acreditar mais nele e confiar, trazer à existência aquilo que não existe. É fácil isso? Não, mas nós precisamos exercitar esta fé. Deixa eu dar um testemunho rapidinho para me poder encerrar, apóstolo. Lá na nossa igreja, guarda isso aqui que você precisa. Sabe, lá na nossa igreja existe um moço, e jovens, e trabalhador, pega essa para você agora aqui nessa noite, pega isso aqui, é uma coisa boa para você. Fé, romper. Ele ganhava X, tinha um salário, ele ganhava X, está ligado já quem é. Ele falou assim, pastor, eu era pastor lá na época, olha aí. Ele falou, olha, eu ganho X, está até hoje lá, viu, apóstolo? Está na igreja até hoje. Ele falou assim, olha, eu ganho X, presta atenção, igreja, pega essa aí para vocês, fé. Olha, mas eu vou dar dízimo acima disso que eu ganho. Me chamou, me convidou e falou para mim isso, eu vou dar, o meu dízimo agora vai ser acima disso que eu ganho. Pastor Ricardo. Falei, filho, está queimando no seu coração? Sim, mas eu quero ganhar X. Ele ganhava X, ele queria ganhar 100% a mais do que ele ganhava. Presta atenção, ele ganhava X, ele entregava o seu dízimo acima, querendo ganhar 60% a mais do que ele ganhava. Deixa eu te responder. Ele começou a fazer isso, rompendo em fé. Deus vai me honrar. Vou quebrar essa barreira. E ele começou a fazer isso, apóstolo. Hoje ele ganha 60% a mais do que ele ganhava. E é leal aos dízimos e às ofertas dele. Hoje ele ganha um salário que ele sonhou isso, porque ele quebrou uma barreira, ele confiou em Deus. Quem planta, Deus abençoa com a colheita. Não só ele, outro começou a fazer isso agora, um tempo. Já está rompendo em fé da mesma forma. Um menino de 20 anos conversou comigo da mesma forma. Vou fazer, falei, faz. Deus vai te honrar. Já está começando a colher frutos. Então, queridos, isso aqui se chama romper. Romper, apóstolo. Romper é passar dos limites. Quer agradar o coração de Deus? Quebra essa barreira e começa a romper em fé. Você vai falar para mim, se você fizer isso, pode marcar aqui hoje a data e o dia. Deus vai te honrar e você vai um dia falar assim, ó, pois o apóstolo Ademar,
Ele falou, eu peguei isso para mim e hoje eu estou ganhando 100 vezes mais o que eu ganhava. Porque ele rompeu quebrou o medo, ele confiou, trouxe à existência aquilo que não existia. Quando você traz à existência aquilo que não existe, Deus começa a trabalhar naquela pessoa que pelo qual vai te dar. Deus começa a trabalhar quietinho no coração do seu patrão. Deus começa a trabalhar nos corações, porque você está quebrando a barreira. Então Deus também é Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando você começa a agradar a Deus, as bênçãos vêm multiplicadas sobre a sua vida. Você crê nisso? Você recebe isso? Pega essa palavra para o seu coração hoje. Pega essa palavra, não tenha medo, não tenha medo. Deus ele ama aquele que não tem medo. Vamos lá atrás um pouquinho, tem alguns minutinhos, rapidinho. Veja Abraão, pai da fé, confiou numa palavra, e todo mundo conhece essa história dele. Mas outros heróis da fé, que nós ficamos admirados pelo que eles fizeram, apóstolo. O mesmo Deus, presta atenção, o mesmo Deus que abençoou Abraão lá atrás, é o mesmo Deus que eu e você serve. Ele não mudou, ele é imutável, ele não muda. Deus não muda as suas palavras, ele é imutável, ele ainda continua sendo Deus, ele continua sendo o dono do ouro e da prata. Quem muda somos nós. Nós é que diminuímos a nossa fé, nós que não acreditamos naquilo que ele falou, nós que não acreditamos na palavra, somos nós, não é Deus. Deus ele continua com o seu reinado, ele continua com as bênçãos do céu, ele continua com a cura, com a riqueza, com o ouro e a prata, tudo é de Deus, mas depende de nós, querido. Às vezes nós vivemos uma vida, sabe por quê? A nossa fé é tão pequena, não acreditamos naquele que é poderoso. Nós temos que acreditar em Deus. Se você é filho, creia no seu pai, bota fé. Vou para uma faculdade, vou estudar, eu vou fazer isso. Creia, você é um bom empresário, vou ter isso, vou ter aquilo. Acredita, traz à existência aquilo que você pode criar, trazer. Simples assim esta palavra. Não é palavra, é uma palavra simples, que sabe, que o Espírito Santo botou no meu coração. Começa a romper em fé, mulher, começa homem a romper em fé, você jovem, você sabe, começa a romper, começa a quebrar as barreiras. Apóstolo, como que eu faço? Pega essa palavra para o seu coração, coloca em prática, começa a praticar aquilo, queridos, começa a praticar, você vê o quanto Deus vai operar sobre essa igreja, nesse ministério, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu emprego, Deus vai suprir. Mas Deus quer que você quebra barreira. Se não quebrar a barreira, não tem como Deus operar. Vai ficar no raso. Pastor, vai ficar no raso, vai viver sempre no raso. Procure ir no mais profundo um pouco. Procura dar um passo mais largo. Começa a ir mais fundo. Quanto mais fundo você for, mais Deus vai trabalhar no seu coração e na sua vida. Você crê nisso?